Graças e paz, queridos, um bom dia a todos. Quero aqui deixar uma reflexão que está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós sabemos que muita gente diz que não se envergonha do Evangelho, mas eu acho que a prática de não vergonha do Evangelho, ela reflete em nossas vidas, nas mudanças necessárias que temos diariamente. Para você não se envergonhar de algo, você precisa ter orgulho daquilo. Então, se eu não me envergonho do Evangelho, eu preciso ter orgulho do Evangelho a qual eu sirvo. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. A gente só não vai ter vergonha, a gente só não vai ter esse medo de se expor quando essa verdade suprema, esse poder de salvação, quando ele está sobre nós, assim nós não nos envergonhamos. Nós precisamos entender que nos dias de hoje, tudo é tão relativo, tudo está tão acontecendo de qualquer maneira, que nós estamos nos deixando levar e não estamos, como eu posso dizer, defendendo a nossa bandeira, defendendo os nossos princípios, defendendo a nossa própria fé. Porque se alguém vem contra o Evangelho, se alguém se disponibiliza em falar algo contra o Evangelho, para que tudo esteja corretamente bem, para que o politicamente correto esteja em evidência, nós nos omitimos, nós deixamos de praticar o poder da salvação. A palavra de Deus diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. É o poder de Deus tanto para judeus quanto para gregos, né? Tanto para quem já é descendência e para quem ainda pode ser alcançado por essa palavra. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. Nós temos essa dificuldade de estar tão difícil as coisas, de querer ser politicamente correto, de estar bem com todo mundo, e nós deixamos de viver essa verdade. A fé, a Bíblia diz que ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos e esperamos. A fé, ela é um atributo, é um dom dado por Deus. Todos têm fé. A fé, ela vai constituir em você acreditar naquilo que você não está vendo agora. Essa é uma fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como que você vai agradar a Deus a quem você não vê? É somente pela fé. A Bíblia diz que pela fé você crê que Deus existe e que todas as coisas foram criadas por Ele. Então, se você não tem vergonha de praticar a sua fé, se você não tem vergonha do Evangelho, que ela seja uma realidade na sua vida. A transformação que Cristo fez em nós é devido nós termos nascido de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que é se fazer tudo novo? É tudo que está em nós e ao nosso redor ser transformado justamente por esse impacto que Cristo criou em nós. Nós temos, infelizmente, a desculpa na ponta da língua de dizer que é difícil, de que não é fácil para ninguém, mas deixa eu te falar uma coisa, você e Deus já é maioria. Nós precisamos tirar do nosso meio todo esse pensamento, todo esse espírito de inferioridade. Nós sempre achamos que é muito difícil para nós mesmos. Nós sempre achamos que a nossa situação é a pior que tem, que ninguém está vendo, que ninguém se compadece, que ninguém estende a mão. Mas Deus, Ele nos viu, Ele nos ajudou, Ele diz na sua palavra que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Ele quer dizer, até o fim Ele estaria conosco. Então nós nunca estamos sozinhos, abandonados, não. Nós precisamos compreender que há o poder do Evangelho para a salvação, que nós fomos alcançados por Ele. E a nossa vida devia ser prova disso. Claro que onde existem pessoas, que ela seja de qualquer tipo de religião, que ela acredite no que ela tenha no coração. Vão ter pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. Então a gente não pode se basear por aquilo que não nos agrega nada. A gente não pode se basear por aqueles que não estão fazendo o que é correto.
porque pode ter muita gente fazendo coisas erradas, não praticando aquilo que deveria, não vivendo o evangelho como deveria, não vivendo esse poder de Deus transformador. Mas tem muita gente boa fazendo isso. Então que a gente possa ter isso em mente, que o poder de Cristo, que é o evangelho para a salvação, ele está disponível. Ele está disponível através de Jesus Cristo crucificado na cruz. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E esse é o poder de Cristo. O Deus que se tornou homem, se esvaziou de si mesmo, se entregou naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Nós temos essa luta constante entre a carne e o espírito, entre fazer as nossas vontades ou fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer do que sacrificar. E nós temos essa dificuldade porque nós queremos sempre remediar. Já reparou que quando você tem um problema, você sempre está correndo atrás depois que já aconteceu? Nós não sabemos trabalhar com a questão de evitar o problema. Nós sabemos às vezes como evitar, mas nós não queremos. Queremos agir da nossa forma, pensar da nossa maneira, fazer como queremos e no final, se não der certo, a gente pede ajuda. Onde nós nos frustramos muitas vezes. Então que o Evangelho de Cristo ele possa ser uma verdade em nossos corações. O que é a transformação? A transformação é você andar na rota contrária de tudo aquilo que você sempre fazia. Hoje nós vemos, infelizmente, as pessoas querendo se moldar, as pessoas querendo viver de qualquer maneira e achar que ainda assim o poder de Cristo está sendo revelado sobre ela. Mas não é uma verdade. Há um espírito de engano quando esse tipo de coisa acontece. Nós temos que andar como salvos. E, claro, a Bíblia diz que nós não podemos fazer nada para ser salvo. É pela graça. Foi Jesus Cristo quem conquistou isso por nós, pagando a nossa dívida, né? E nos dando essa oportunidade de salvação. Mas a minha vida pode comprovar a minha gratidão a Cristo por isso. Então a minha transformação vai dizer que eu acreditei nesse poder do Evangelho, que esse poder do Evangelho me alcançou, que eu vivo de fé em fé e que eu posso também gerar essa grande esperança, essa grande alegria no coração de outras pessoas através da minha vida. Então que em nome de Jesus Cristo, que você não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.